Saúde a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amados, o Espírito Santo é a pessoa que conhece as nossas necessidades. Só Ele sabe como está a sua vida, o que você está passando, o que você precisa, o que você quer que o Eterno fale com você nesta noite. Que Ele de fato possa trabalhar, operar e agir em nossos corações. E para tantos amados, quero orar, interceder, clamar para que este Deus Santo e Poderoso possa nos usar, que sejamos vasos nas suas mãos, para que Ele opere com o poder, para que a excelência da palavra seja do Senhor e não nossa. Amém. Amado Deus, bendito e glorioso Senhor, Tu és digno, Pai, de receber a honra, a glória e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas foram criadas. Nós Te engrandecemos e oramos a Deus agradecidos pela Tua misericórdia. Reconhecemos que somos falhos e pequenos, mas que Tu és grande e poderoso. Ó Pai, nós oramos para que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, dando resposta a quem precisa, dando refrigério ao que está aflito, dando vigor ao que está cansado. Oramos por cura. Visita, Senhor, aqueles que estão nos lares, passando pelo vale da enfermidade. Que o Senhor derrama da unção da cura neste momento, porque Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara. Pai, nós clamamos por salvação, que o Espírito Santo possa operar com sinais e maravilhas, trazendo a salvação para a glória do Teu nome, por restauração aonde precisa, porque só o Senhor conhece todas as coisas, para que o Senhor possa, Deus, falar a cada um de nós, a começar em mim, pois assim oramos e Te engrandecemos no nome de Jesus. Amém. Amados, nesta noite, quero compartilhar com os irmãos o título da mensagem, que é Batalha pela Fé. Lute, peleje, batalhe. Quando a apostasia se levanta, quando os falsos mestres surgirem, quando a verdade de Deus for atacada, é hora de lutar pela fé. A batalha da fé está na carta de Judas, onde nós vamos partir para essa reflexão. Em outros momentos eu falei neste texto, abordando a salvação para a glória de Deus. Muitos teólogos dizem que Judas tinha a intenção de escrever uma carta tratando sobre a salvação, mas ele foi impelido pelo Espírito Santo, dadas as grandes ameaças das falsas doutrinas, dos falsos mestres que ameaçavam a igreja primitiva. E nós temos visto, meus amados, nos nossos dias, como isso tem assombrado as igrejas. Uma confusão doutrinária que você, correndo os teus olhos, teus ouvidos, é tanta divergência que você não sabe em quem está a verdade. E a verdade, ela está exatamente nesta carta, nesta palavra que este escritor dessa carta, Judas, escreveu à igreja para orientar e nos orientar nesta noite. O autor deste livro, desta carta, foi aceito de modo geral com Judas, o meio-irmão de Cristo,
contudo ele deve ser diferenciado do apóstolo Judas, o filho de Tiago. Data: a época provável é 66 a 80 depois de Cristo. Propósito: mostrar à igreja a segurança da salvação é plena, que o cristão tem de que somente por meio da obra de Cristo recebida pela fé. Destinatário: Igreja Batista da Barreirinha. E ele começa com a introdução onde ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Esta é a palavra de Deus para nos instruir e para mostrar aonde está o perigo, porque o perigo ele é real. Os falsos mestres se infiltraram na igreja, transformando a graça de Deus em licenciosidade ilimitada para fazerem o que desejam. E aqui nós podemos observar que existem muitas inovações no meio cristão e foram acrescentados outros elementos à salvação. É sobre estes assuntos vastos que o autor desta carta ele trata deste assunto, para que nós possamos discernir e entender as falsas doutrinas que estão à nossa volta, que nós ouvimos, que assistimos pela televisão e que nós temos visto não só no Brasil, mas no mundo todo. Sua mensagem é uma das mais severas no Novo Testamento. Foi motivada pela apostasia na igreja primitiva. As heresias eram tão ameaçadoras que o Espírito Santo levou Judas a escrever esta carta de advertência. Se já era assim, na época deste escritor da igreja primitiva, dos apóstolos, onde mais tarde o apóstolo João teve que lidar pessoalmente com estes mestres que passavam por apóstolos e não eram. Paulo os chama de superapóstolos, os chamados mensageiros do diabo. E são esses que operam também nos nossos dias. E você precisa estar atento à palavra de Deus para discernir aonde ele está e a forma como ele ensina,
como ele prega, como ele anuncia a palavra. É só você ver as inovações que estão no mundo chamado gospel, que é uma quantidade muito grande. Judas viveu em uma época em que o cristianismo estava sob ataque político severo de Roma e vivenciando a infiltração de uma agressividade espiritual de apóstatas e libertinos do tipo gnósticos, que semeavam abundantemente para uma colheita gigantesca de erros doutrinários. Judas nos exorta a lutar ardentemente pela fé, como ele diz no versículo 3: exorta-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Essa fé foi entregue a cada um de nós, e ele nos chama a batalhar, porque é uma guerra espiritual. E as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza, todo o sofisma, todo o poder do engano. Porque o poder de Deus que opera em nós é Cristo, o autor da nossa fé. Em vista da quantidade de falsos mestres que já se haviam introduzido nas igrejas locais, com ensinos de engano, como o apóstolo Paulo bem nos adverte, registrado em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, como o Rodrigo mencionou essa passagem hoje pela manhã. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então impera no mundo esses espíritos de engano que estão levando as pessoas à apostasia. E esses ensinos enganadores, doutrinas de demônios, uma delas é o fique em casa. A igreja, ela tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão e na oração. É uma guerra, é uma batalha, e nós fomos chamados para batalhar pela fé que uma vez foi entregue a cada um de nós, aos santos. E qualquer coisa contrária à palavra de Deus é doutrina de demônios, é ensino de engano. Outro ensino de engano está na internet, você pode ver que tem vasto assunto, é o chamado desigrejados. Eu não preciso de igreja, não preciso de um pastor, eu tenho comunhão com Deus em casa. Essa é uma doutrina de demônio, é um ensino enganador, porque a palavra de Deus registra lá em Hebreus que os irmãos não podem abandonar a sua congregação, porque é necessário comunhão com os santos. Se não houvesse registro nas Escrituras de ter comunhão com os santos, então não precisaria desse templo aqui para a igreja se reunir. Nós podemos nos reunir na nossa casa, porque Deus, ele é onipresente. Ele está aonde invocar o seu nome. Mas ele deixou, porque eu e você, cada um de nós, um precisa do outro, é um animando a fé do outro. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. Quando um tropeça, o outro ajuda a se levantar e colocar-se no caminho do Senhor novamente. Agora, se ficar no conforto do mundo, você vai passar a viver e andar como o mundo, como os porcos. Mas o povo de Deus tem que estar reunido, tem que estar pelejando, batalhando pela fé, na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, na oração. E esse partir do pão, meus amados, é um mandamento de
Deus. São 2 mandamentos que Jesus deixa como ordenança à igreja do Senhor: o batismo e a ceia, que é a comunhão, o partir do pão. É um memorial, e Jesus ordena isso para que neste momento do partir do pão, na ceia do Senhor, para que seja anunciado a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, ele faz uma advertência a partir do versículo 3 e 4 sobre a apostasia. No 4 ele vai dizendo: porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Essas pessoas são ímpias, elas convertem em dissolução a graça de Deus. Vejam no que eles têm transformado a graça de Deus, vejam no que eles têm transformado os arraiais de Deus, o que eles fazem. Não difere em nada de quando o povo estava reunido ao pé do monte, aguardando Moisés, e viu que Moisés demorava muito, e o que o povo fez? Assentou-se a comer e a festejar, e pressionou a Arão que fizesse para ele um Deus segundo a sua imagem, um Deus que tolera seus comportamentos pecaminosos, para dar vazão a todo o seu estilo de mundo, toda a sua visão de mundo. Foi o que eles fizeram. Não conseguiram vigiar por 40 dias. E é o que tem acontecido nos nossos dias. A igreja não tem conseguido vigiar nesse tempo que nós estamos vivenciando. Porque Jesus tarda a vir? Não, porque Ele é longânimo, Ele é misericordioso, porque Ele aguarda para que todos cheguem ao pleno conhecimento da Sua palavra e à salvação. A partir do versículo 8 e 9, ele começa uma descrição destes falsos mestres. Dessa maneira, Judas convoca a igreja para lutar pela verdade, em meio a uma intensa guerra espiritual. A Escritura, ela é completa, ela é suficiente e concluída. Portanto, ela é estabelecida para todos os tempos. Nada deve ser adicionado ao conjunto da palavra inspirada. Agora é nossa responsabilidade estudar a palavra, pregá-la e lutar por sua preservação, não sugerir mudança ou atualizações à palavra. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. Deus não muda. Quem muda somos nós, porque nós somos conforme o ciclo do mundo. Hoje estamos de um jeito, amanhã estamos de outro, mas Deus permanece o mesmo. O mesmo regramento que Ele deixou para a adoração é a mesma, não permite inovações. Mas o ser humano, ele quer inovar, porque ele quer fazer o melhor, e nesse melhor ele inova, e nessa inovação deixa de fora o principal autor da salvação, que é o Jesus Cristo ressurreto, aquele que o apóstolo João teve a visão, e numa das suas visões, em uma das suas cartas à igreja, ele contempla o Senhor Jesus do lado de fora. Que triste, que imagem terrível e angustiante. O nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, do lado de fora. Esse é o humanismo permeado em toda a sociedade humana, através
da filosofia, todos os pensamentos que veio desde os tempos remotos, desde essa época dos apóstolos, que combatiam essas influências filosóficas que estavam entrando sorrateiramente na igreja. E ela foi entrando, foi ganhando corpo, e hoje ela está robusta, que aqueles que são diferentes são tão minoria que praticamente não se vê mais, porque eles tomaram forma e cresceram e se apoderaram de tudo. Entre elas está a teologia liberal, da prosperidade. Tudo isso vem do humanismo, que foi tirar Deus do seu trono e entronizar o homem. Agora o cristianismo prega um Deus a serviço do homem para fazer o homem feliz e fazer tudo o que o homem deseja, tudo o que o homem quer. Ele declara e Deus tem que fazer. Isso nada mais é do que egoísmo. Isso aí é a filosofia do positivismo, que vem do humanismo. Deus, ele tem que ser adorado, tem que ser glorificado, ele tem que ser honrado. E em consequência disso, nós somos abençoados. A bênção acompanha a adoração sincera do crente. Embora o ensinamento dele seja inteligente, sutil, enganador, atraente, sendo entregue de muitas formas, a maneira comum de reconhecê-los é olhar para além de suas falsas fachadas espirituais e ver suas vidas perversas, porque são malignas, porque são doutrinas de demônios, ensinos enganadores. É só você ver e verá o fim deles. A qualquer momento o seu falso ensino aparece. Ele pode cativar todos vocês porque são entendidos, são eruditos, inteligentes, detêm conhecimento. Nós mal sabemos falar o português, mas o que nós falamos é genuíno, é o poder da palavra. E eu tenho visto, é só observar, num dado momento ele vai tropeçar, porque a sua palavra não tem sustentação, porque é engano puro. Porque a palavra de Deus, simples, ela permanece, ela persevera até o fim. Você consegue identificar esses pregadores em nossos dias? Veja na internet seus perfis nas redes sociais. No final, todo o seu ensino de engano aparece, vem à tona, porque a palavra de Deus diz: de Deus não se escarnece, nem se zomba. O que ele semear, certamente ceifará. Deus visita a iniquidade. Essas pessoas que agem dessa forma, a palavra de Deus diz que ele anda em terrenos escorregadios. Quem anda em terreno escorregadio, a qualquer momento escorrega e cai. Esse tombo pode ser fatal, ou apenas um acidente para ele voltar ao caminho reto e verdadeiro. Uma convocação é feita para uma batalha espiritual. Somos convocados para conhecer a sã doutrina, a fim de discernir e separar o bem do erro, e ter disposição para confrontar e atacar o erro. Por isso cabe à igreja a batalha pela fé, que uma vez foi dada, a todos confiadas aos santos, a cada um de nós. Meus amados, precisamos entender que a salvação não está no nosso plano, não está nas inovações, nas estratégias, nas técnicas.
A salvação é uma pessoa, é Cristo em pessoa. Aqueles que buscam as mesmas coisas que o mundo busca, os mesmos interesses, ambições e recompensas, e permanece inserido e integrado como parte desse sistema secular, ainda não entendeu o preço do resgate. Quero relatar uma história que foi contada pelo pregador americano, pastor Paris Reid, aonde ele relata que há muitos anos atrás um inglês foi trabalhar para a Califórnia, fez a sua fortuna nas minas de ouro e decidiu voltar para a Inglaterra. Então enviou o dinheiro por cheque de volta para o seu país de origem. E ele apanhou um comboio que passava pelo Missouri, Mississippi e por fim New Orleans, para apanhar o barco para Nova York, que por fim lhe levaria de volta para a Inglaterra. E como qualquer turista em New Orleans, ele foi até o mercado de escravos, ainda ativo no ano de 1850, onde pessoas eram comercializadas a troco de dinheiro. E quando ele entrou no mercado, viu um grande ajuntamento de pessoas no leilão de escravos. Chegando mais perto, ouviu os comentários que eles faziam acerca dos escravos que estavam a ser vendidos. Ele viu dois homens de má aparência a comentarem o que fariam com uma escrava se ganhassem aquele leilão. E o seu coração se revoltou-se com tudo aquilo que ele estava assistindo. Entretanto, a licitação estava a ser feita e o seu valor já tinha atingido um valor bastante elevado. E ele aborda o leiloeiro, dando o dobro da última licitação dada por alguém na multidão, muito acima de qualquer preço jamais pago por um escravo naquele mercado. O leiloeiro perguntou: tem o dinheiro consigo? Ao que ele respondeu: sim, tenho aqui o dinheiro. E então a transação foi consumada. Ele aproximou-se da bancada onde estava a escrava que ele tinha acabado de comprar. E assim que ela desceu alguns degraus e ficou com os olhos nivelados com os dele, ela tinha a boca cheia de cuspe e cuspiu-lhe bem no meio da cara. E com os dentes a ranger, ela disse-lhe: eu o odeio. Ele não disse nada, limpou o cuspe com a palma da sua mão e pegou-lhe pela mão. Atravessam a passeio e vão até um pequeno escritório nessa rua. Ela não sabia ler e, como tal, não sabia que sítio era aquele. Ele dirigiu-se ao balcão e começou a falar com a pessoa que o atendia. O senhor do guichê protestava e ele continuava a insistir: é a lei, eu insisto. E finalmente ele pagou algum dinheiro e recebeu um papel. Ele sai e dirige-se para a escrava, a qual no seu olhar brilhava o ódio pelo seu novo senhor. Ele entrega-lhe o papel e diz-lhe: toma, tens aqui o certificado da tua emancipação. És livre, vai em liberdade, és livre. Ao que ela responde: eu o odeio. Ele volta a repetir: tens aqui a tua carta de emancipação, tu és livre.
Você pagou por mim o dobro da quantia já alguma vez paga por um escravo. Eu não acredito. Ele disse: sim, é verdade. Aqui tens, colocando na mão dela o papel. Ela replica: Senhor, você quer dizer que você me comprou para libertar? Ele respondeu: sim, eu comprei-te para te libertar. Lágrimas começaram a cair dos olhos dela, e há muito que ela não chorava. As lágrimas rolam pelo seu rosto, ao mesmo tempo que sua expressão facial torna-se mais doce. E depois ela deixa-se cair e ajoelhou-se aos pés daquele mineiro, abraçando as suas botas, coloca a sua face na ponta de uma das botas e entre as suas lágrimas ela dizia baixinho: o Senhor comprou-me para me libertar. O Senhor comprou-me para me libertar. O Senhor pagou um preço inigualável só para me libertar. Então, entre as suas lágrimas, ela olha para cima e diz: ó Senhor, tudo o que eu mais quero nesta vida é ser sua escrava. O Senhor comprou-me para me libertar. Ouça, igreja, o Senhor Jesus Cristo comprou a mim e a você para nos libertar. E quando entendermos isto, verdadeiramente seremos a alegria de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo nos comprou para nos libertar, não somente do inferno, mas também do mundo, do pecado, do diabo, dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Quando entendermos isso, amado, vamos batalhar pela fé, porque Ele nos comprou para nos libertar. As pessoas não entendem porque o evangelho humanista é que tem prevalecido, engordado e tomado forma em todas as igrejas. Por isso, ele só vê Jesus como um servo, não como um Senhor. Eles veem Jesus que não fez mais do que a sua obrigação. Sendo Ele Deus, tem que nos comprar, tem que nos libertar, tem que nos curar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o acolá. Mas se nós entendermos o que nós éramos antes, você será como esta escrava, vai cair de joelhos com lágrimas aos pés de Jesus. Ó Senhor, tudo que eu mais quero nesta vida é te amar, te adorar, te respeitar, porque o Senhor é digno de todo o meu amor, de todo o meu respeito, de toda a honra, porque o Senhor me comprou para me libertar. Qual era a nossa situação antes? O que a palavra diz que nós éramos antes? A nossa situação era pior daquela escrava. Você acha que esses escravos padeciam? Aquilo era apenas sinais, trombetas de Deus anunciando a situação da humanidade. O homem sem Deus, ele é desumano. A escravidão só teve por falta do amor de Deus nos corações daquelas pessoas. E onde há o domínio e a opressão sobre o ser humano, é a ausência de Deus, é a ausência desse Senhor, desse Salvador que nos comprou para libertar. Nós estávamos mortos
em ofensas e pecados, escravo do mundo. Tínhamos como Senhor o príncipe das potestades do ar, o diabo, que tem seu intento de matar, roubar e destruir. E ele age nas instituições e nessas pessoas sem Deus, sem Cristo, sem o Evangelho genuíno e verdadeiro. Oprime, escraviza, destrói, mata, pois esse é o seu papel. Mas Jesus nos comprou para nos libertar. E nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Isso tudo está registrado em Efésios capítulo 2, onde o apóstolo Paulo descreve toda a nossa situação anterior. Quando você compreender, mergulhar nessa palavra profundamente, o Espírito Santo abrir seu entendimento, o seu coração, e ver a sua natureza pecaminosa, como nós ofendemos um Deus santo, santo, santo. Você será agradecido todos os dias da sua vida, porque Jesus nos comprou para nos libertar. E concluindo, meus amados, o Senhor comprou-nos para nos libertar, para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não importa se eu perder a minha vida, não importa. O que importa é que Ele receba a adoração e o louvor, porque Ele é digno de receber pelo seu sacrifício. É Ele que merece. Nós fazemos tudo porque Jesus é merecedor. E se Ele não nos guardar, seremos como aqueles jovens lá no tempo de Daniel, lançados na fornalha de fogo ardente, para serem queimados vivos. O que importa é que o Deus de Israel fosse glorificado. Quantos se tornaram mártires da igreja? Para que o Cordeiro fosse glorificado. Porque eles entenderam isso. E alguns desses mártires disseram: eu sou o trigo de Deus, moído pelos dentes das feras, para transformar no pão vivo de Cristo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio, poder, agora e para todos sempre. Amém. Judas, versículos 24 e 25. Ele encerra essa carta com essa palavra de adoração e de louvor, porque Ele é poderoso para guardar de tropeçar, para apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória, a majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Aleluia. Digno é o Cordeiro. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé, uma só salvação. Batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque Ele nos comprou para nos libertar. Que Deus abençoe os amados ricamente em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.